Diga bom dia, Espírito Santo. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga aí, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podemos acordar cedo, e acordando cedo, podemos agradecer a Deus. Olhamos para tudo, para os céus e a terra, e podemos contemplar o poder de Deus, o Deus Criador, abençoador, o Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem, a mulher, a família, e os abençoou. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus, Ele é o meu Deus, é o seu Deus, Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que a terra era vazia e sem forma, e que havia trevas sobre ela. Pode ser que esta seja a descrição da sua vida, da sua família, da sua vida financeira. Pode ser que esteja sem forma, pode ser que esteja vazia, pode ser que haja trevas, uma situação feia, uma situação triste, uma situação que descreve a destruição. Foi assim que o Senhor encontrou a terra, uma terra vazia, uma terra com trevas, sem forma e vazia. Mas o Senhor olhou para a terra e começou a criar. E no primeiro dia, no segundo dia, Deus foi dando forma, Deus foi criando. E é isso que Deus quer fazer com nós, com cada um de nós. Quer fazer com você, comigo, com a sua família. Deus quer começar um novo tempo, um tempo de criação, um tempo de bênção. Ainda que haja trevas, ainda que a sua vida, você olhe para a sua casa, você olhe para a sua vida financeira, para a sua saúde, e você olhe como Deus olhou, e você vê que ela é sem forma, que ela é vazia, e que as trevas estão sobre ela. Deus vai mudar a situação da sua vida e da minha, como mudou a situação da terra. A palavra diz que o Senhor deu forma. O Senhor começa a dar forma. O Senhor começa a dar forma. A palavra diz que ela era sem forma e vazia, e havia trevas. Sem forma e vazia, e havia trevas. Mas também diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus está sobre este lugar. O Espírito de Deus paira sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, os seus bens. Ele paira sobre o teu trabalho. O Espírito de Deus paira. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus repousa sobre cada um de nós. E começa a acontecer uma mudança, uma transformação. Diga, uma criação. Diga mais forte, uma criação. A área da sua vida, a área da sua família, que está vazia e sem forma, e que há trevas, o Senhor começa a mudar. O Senhor começa a transformar. O Senhor começa a criar. Sem forma e vazia. E nós sabemos que os espíritos malignos, eles habitam aonde há espaço. E aonde há espaço, os espíritos malignos entram, eles habitam e estabelecem as trevas, a falta de conhecimento e de sabedoria. A terra era sem forma e vazia e havia trevas. Não havia luz, não havia conhecimento, não havia sabedoria. E a primeira coisa que Deus faz Ele diz, haja luz. Eu acredito que você está aqui nesta manhã como eu estou, para adorar ao Senhor, para dizer, bom dia Espírito Santo, para se consagrar ao Senhor e para receber luz.
para receber conhecimento e sabedoria. A criação começa, a transformação começa quando há luz, quando há conhecimento, quando há sabedoria. Quantos precisam de conhecimento e sabedoria? Quantos precisam de conhecimento e sabedoria? Eu peço a Deus, Senhor, me dê. Diga, Senhor, me dê luz. Me dê conhecimento e sabedoria nesta manhã, para começar um novo tempo. A palavra diz que depois que Deus olhou para a terra e viu uma terra vazia e sem forma, e que havia trevas, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus diz, haja luz. E eu profetizo sobre a sua vida, e você que recebe, diga, eu recebo luz, eu recebo conhecimento, eu recebo sabedoria, em nome de Jesus eu recebo, eu tomo posse de conhecimento, do conhecimento da palavra, que liberta e que cura. Em seguida Deus faz separação. Depois que há luz, depois que recebemos conhecimento e sabedoria, há separação. A separação, Deus separa. A palavra diz que o Senhor liberou uma palavra, dizendo que se separem, que haja separação entre a terra firme e a porção molhada, a água. E Deus separou, já existia, mas Deus separou a porção seca e deu o nome de terra. E separou a porção molhada, água, e deu o nome de rios, mares e oceano. Quando o Espírito de Deus começa a agir sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, começa a haver separação. Deus separa, Deus coloca ordem naquilo que já existe. E a porção seca chamou terra. É na terra que nós habitamos. Sabemos que sobre este planeta a quantidade de água é muito maior. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele separou a porção seca da porção molhada. E Ele nos deu esta terra. A terra é nossa. Diga, a terra é minha. Deus me deu uma terra. Deus te deu uma terra. E é sobre a terra que nós devemos viver. É sobre a terra que nós devemos trabalhar. É sobre a terra que nós devemos viver, trabalhar, conquistar, dominar. É sobre a terra que nós devemos viver. Nós estamos na terra. Os nossos pés estão na terra. Ainda que a nossa mente, ainda que o nosso espírito esteja nos céus, ligada a Deus, nós estamos na terra. O Senhor te deu conhecimento e sabedoria. O Senhor está nos dando conhecimento e sabedoria. Haja luz, que haja conhecimento e sabedoria, e que haja separação. Nós temos que viver, nós temos que caminhar sobre essa terra. É sobre a terra. O Espírito começa a separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O Espírito começa a mostrar a você, abrir os seus olhos, porque Ele disse, haja luz, haja conhecimento, haja sabedoria, e agora separe. Separe aquilo que é bom daquilo que é ruim. Separe os amigos que são bons dos amigos que são ruins. Separe o que é sonho e projeto de Deus para a sua vida e o que é vaidade. Mas a palavra continua. E a criação continua. E uma terra que era vazia e sem forma, e que havia trevas, agora ela tem forma, ela é bonita. Ela está cheia. A luz, a conhecimento, a sabedoria, a separação. E Deus começa a criar os seres viventes. Ele cria os peixes para habitarem nas águas. Ele cria as aves para habitarem sobre os céus.
Ele cria os animais para estarem sobre a terra. E depois de criar os animais, os seres viventes, os peixes, as aves, os animais, Ele diz ao homem: dominem, subjugue, governem sobre tudo, sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. O Senhor nos dá poder e autoridade para dominarmos, subjugarmos e governarmos. O Senhor te criou, não para ser um escravo, mas para ser um governador. Não para ser um escravo, na mão do inimigo, estar debaixo de trevas, mas o Senhor te criou para ser um governador, para dominar sobre a sua casa, para governar a sua casa, para estabelecer os projetos e conquistar. E conquistar. Quando olhamos para a criação, contemplamos e adoramos ao Senhor. Mas nós sabemos que a terra era vazia e sem forma. E os cientistas falam, e a ciência prova, e sabemos que é verdade, porque a palavra confirma que um certo dia houve um impacto muito forte sobre a terra. Os cientistas chamam de um meteoro, que um grande meteoro, ele colidiu com a terra, e houve um grande impacto. E os cientistas continuam dizendo que este meteoro trouxe um impacto, e este impacto deformou e trouxe trevas sobre a terra. Mas a Bíblia diz que não foi um meteoro, mas que foi Lúcifer, o anjo de luz, que habitava nos céus. Ele habitava nos céus, ele adorava ao Senhor. E um certo dia a vaidade entrou em seu coração. O comércio entrou em seu coração e ele disse: eu vou ser maior do que Deus. E 1/3 dos anjos se envolve com essa rebeldia. Mas a palavra diz que o Senhor pegou Lúcifer com 1/3 dos anjos e o arrancou dos céus e o lançou sobre a terra. E houve um impacto sobre a terra e a terra foi deformada. Ela ficou deformada. Foi tomada pelas trevas. E a terra ficou vazia e sem forma. E havia trevas sobre ela. Mas o Espírito de Deus estava sobre as águas. Se me perguntarem, pastor, os dinossauros existiram? É óbvio que os dinossauros existiram. Está aí a ciência. Está aí toda a ciência, os ossos, para comprovar que os dinossauros existiram. Mas eles se tornaram extintos. Eles deixaram de existir. Mas a ciência prova. E nós sabemos que os dinossauros existiram. Mas que por causa do impacto, e sabemos que foi um anjo de luz, Lúcifer, houve uma mudança total sobre a terra. E eles não resistiram. E desapareceram. E hoje simplesmente encontramos os ossos. Foi Deus que criou todos os animais. E Ele criou pela sua palavra. Mas quando Deus foi criar o homem, a mulher, estabelecer a família, quando Deus te criou, Ele não liberou uma palavra. Ele mesmo, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o homem foi o único que recebeu o fôlego da vida. Tudo foi criado pela palavra, tudo foi criado pelo poder da palavra. Mas eu e você fomos criados e gerados, e escolhidos ainda no ventre da nossa mãe. Nós fomos criados por Deus, pela mão de Deus, e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E recebemos o fôlego, a vida,
o Espírito de Deus sobre nós. Mas quando olhamos também a ciência diz que os animais foram evoluindo, que é uma evolução e não uma criação. E diz que os animais foram evoluindo até chegar no macaco. E no macaco mais desenvolvido e evoluído. E o macaco mais desenvolvido e evoluído, ele tem apenas 1% de diferença. O homem do macaco só tem 1% de diferença. É por 1% que somos diferentes, segundo a ciência. Mas nós sabemos que não é 1%, mas que somos diferentes, porque o macaco foi criado pela palavra e você foi criado por Deus, pelas mãos de Deus. A imagem e semelhança de Deus e tem o Espírito de Deus. Mas a ciência também fala que o homem foi evoluindo. E quando estudamos, vemos que há vários tipos de homens. E estes homens também deixaram de existir. Que foi apenas uma evolução até chegar em nós. Mas nós sabemos que eles não eram homem. Pergunta, pastor, o que eles eram? Eles podem ser uma espécie de macaco ainda mais evoluída e mais parecida com um homem. Eles podem ter sido uma outra espécie de animal, uma categoria acima dos macacos. Mas uma coisa sabemos, que eles não são homens. A ciência fala que é o Homo sapiens, o Homo erectus, e eles deixaram de existir. Mas a ciência não prova a transformação, a evolução do animal para o homem. Isso a ciência não prova. Porque nós sabemos que todos os animais, ainda que seja um macaco, ou ainda que seja um outro tipo de animal mais parecido com o homem, ainda é um animal. Nós temos o privilégio de sermos os únicos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e receber o Espírito de Deus. A palavra diz que Deus ainda colocou as árvores frutíferas. E Deus falou, domine, governe, subjugue. O Senhor nesta manhã quer que o Espírito de Deus paire sobre nós. O Senhor quer começar algo novo, uma criação, uma transformação, uma separação. O Senhor quer nos dar luz. O Senhor quer nos dar separação. O Senhor criou tudo para mim e para você. Pode ser que você esteja vivendo como um animal, como um escravo, sendo dominado e subjugado por espíritos malignos. A palavra diz ainda que o Senhor criou a lua e o sol, as estrelas, que o Senhor colocou plantas, sementes. Deus criou um jardim e nos entregou. Se estamos vivendo em um deserto, o Senhor quer transformar o nosso deserto em um jardim. Se a sua vida e a sua família está sem forma e vazia, e as trevas dominam, saiba que o Espírito de Deus está sobre este lugar, está pairando. E o Senhor quer pegar a minha vida e a sua vida, que está sem forma e vazia, e que tem trevas, espíritos malignos. Deus quer dar forma. Deus não quer deixar vazia, Deus quer te encher nesta manhã. O Senhor não vai deixar a minha vida, o Senhor não vai deixar a minha família e a sua família sem forma e vazia e cheia de trevas. O Senhor começa a dar forma. O Senhor começa a encher o seu coração. O Senhor começa a encher a sua casa com forma.
a imagem e semelhança, o Senhor começa a dar forma. E é uma forma bonita. Tudo aquilo que estava sem forma, que estava deformado, pelo impacto de um espírito maligno, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor dá forma. E aquilo que estava vazio, o Senhor começa a encher. O Senhor começa a encher o nosso coração. O Senhor começa a encher a nossa família. E onde havia trevas, espíritos malignos, começa a pairar o Espírito Santo. Luz, haja luz, haja separação, haja criação. Seja criado o sol, a lua e as estrelas, para que você possa contar os dias. E você possa contar o quanto você tem caminhado e conquistado no decorrer dos dias e do ano. O Senhor coloca os animais de todas as espécies e diz: é seu, dê o nome, subjugue, domine, governe. O Senhor está nos enchendo. Aonde havia trevas, o Espírito começa a entrar e as trevas começam a ser desfeitas. O Senhor está te separando. O Senhor está te enchendo. O Senhor está dando forma. O Senhor está dizendo: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. O Senhor está formando. O Senhor está dando forma. O Senhor está trabalhando o nosso caráter. O Senhor está soprando sobre nós o teu espírito, a vida em abundância. O Senhor está nos dando poder e autoridade para governarmos e prosperarmos.